Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha uma amiga que era metida nesses assuntos de teatro. Ela, inclusive, atuava de vez em quando. E sempre que acontecia o festival de teatro aqui em Curitiba, ela arranjava convites para a gente assistir alguma peça. Lembro que, durante o festival em questão, quando já estava nos últimos dias, ela veio me convidar para assistir uma peça em que alguns conhecidos dela atuaram. Aceitei. Não vou citar o nome da companhia, do teatro, nem o local, para não comprometer ninguém. Inclusive, pedi à produção do programa que trocasse os nomes dos envolvidos também. Como assistimos à última sessão, no fim, algumas pessoas do grupo de teatro resolveram dar uma esticada num bar e a gente acabou indo junto. Eu e a Júlia, essa minha amiga, até porque ela conhecia, né, vários integrantes ali do grupo. E depois que chegamos, um rapaz se aproximou de mim e sentou do meu lado e ficou puxando conversa comigo. Vou chamá-lo de Carlos Alberto. Olha, gostei do jeito dele porque era realmente muito simpático, inteligente, e conversamos um monte sobre tanta coisa, inclusive sobre política, situação do país, sabe? Confesso, ficou até um pouco difícil acompanhar a sua linha de raciocínio. E pelo modo como ele olhava para mim, fiquei com a impressão de que estava interessado. Olhei para sua mão, não vi aliança nenhuma. Mas a gente sabe, né, que o pessoal às vezes tem compromisso e tira aliança, né? Principalmente nesse meio aí, meio artístico. Mas de todo modo, preferi pensar que ele não fosse comprometido. Por isso, acabei embarcando, me deixando levar pela sua conversa. Pelas tantas, ele deixou de falar sobre aqueles assuntos assim mais genéricos e se concentrou apenas em mim. A certa altura quis saber: mas e você, Eliane? Me conta. Você tem alguém? É solteira? Sou. Já faz tempo que eu terminei meu último namoro. Aí preferi passar um tempo sozinha, né? Até pra cuidar um pouco de mim. Eu podia até ter perguntado pra ele a mesma coisa, mas antes disso ele prosseguiu. Confesso que fico admirado por saber que uma menina tão linda tá sozinha. Mas é pra você ver, mas é que foi uma opção minha, né? Sofri muito com o meu último namorado, por isso resolvi dar um tempo. Nessa hora, ele fez uma cara assim como se estivesse desanimado. Puxa vida, então quer dizer que não tenho nenhuma chance? No impulso, eu falei: ué, quem foi que falou que não? Nessa hora ele sorriu. Claro, né? Gostou da resposta. E aí segurou a minha mão e ficou me olhando e foi desfazendo o sorriso, até que ficou bem sério, olhando para mim, e eu me perguntando em pensamento, né? Nossa, o que será que ele está pensando? Sério, sério, sério. De repente, prevendo o que ia acontecer, fechei os olhos e não demorou muito para sentir sua boca sobre a minha. Um beijo assim de entrada, portanto suave, mas ao mesmo tempo gostoso demais. Naturalmente que o pessoal ali da mesa assistiu ao nosso beijo, né? E alguns inclusive se manifestaram. Mas a gente nem ligou. Continuamos ali concentrados apenas naquilo que estávamos fazendo. Um beijo foi puxando o outro. E aí já viu, né? Como era de se esperar, no fim, ele se ofereceu para me levar em casa. Como eu tinha ido com a Júlia, antes de aceitar, eu a consultei. E ela só fez aquele sinal assim como se estivesse me incentivando a aceitar a carona. E foi o que eu fiz. Saímos dali daquele bar de mãos dadas, como se fôssemos namorados. Lembro que estava fazendo assim um ventinho bem gelado. Aí ele me deu um abraço. E assim fomos até chegar ao estacionamento, onde ele tinha deixado o carro. No que entramos, outros beijos aconteceram.
antes dele dar partida no carro. Eu acho que eu não preciso nem falar, porque parece que está sendo bem claro, por tudo isso que eu estou dizendo, né? Que em vez de me levar direto para casa, o que ele fez? Tomou outro rumo. Percebendo que eu, enfim, estava entrando na dele, ele desviou para um outro caminho. E eu não disse nada contra. Fomos ao motel. Ele pegou um quarto pra gente, com direito à pernoite, café da manhã. E assim que fechou aquela porta, aconteceu tudo. A gente começou a se beijar, só que dessa vez com muita, mas com muita paixão e muita fome. Depois a gente se despiu e se atirou naquela cama. Nunca eu tinha feito amor com tanta intensidade como naquela madrugada. Foi maravilhoso demais. Tanto que depois do amor a gente adormeceu, um nos braços do outro. Me senti tão leve e tão em paz, como há muito tempo eu já não me sentia. E é até estranho dizer isso, porque convenhamos, né? Mal nos conhecíamos. Era a primeira vez que eu o via na minha vida. Mas me senti tão bem na sua presença. Ele me deixou tão à vontade. Tem pessoa que tem essa capacidade, né? A sensação era de que já nos conhecíamos há muito tempo. Aliás, se eu não tivesse me sentido tão bem com ele, jamais teria aceitado ir àquele motel. Foi, repito, uma coisa assim para ficar na memória. Só que no fim, aconteceu uma coisa que eu achei bem desagradável. Na verdade, fiquei até triste. Até procurei entender, relevar. Mas, olha, não gostei, viu? Me senti muito mal. Eu sempre deixava meu celular programado para despertar às 7 horas da manhã. Mesmo final de semana. E quando o aparelho tocou, eu despertei, virei para o lado. E aí a surpresa, né? Nem sinal do Carlos Alberto. Eu estava completamente sozinha ali naquele quarto. Meio confusa. Levantei, olhei em volta, olhei no banheiro, vi que suas coisas, suas roupas, não estavam ali de penduradas. Nem seu sapato, nada. Na hora, não pensei no pior. Sabe, até porque, enfim, mas ele não estava mais ali. Nada, nenhuma resposta. Silêncio total. Como estávamos no motel, imaginei que ele talvez, sei lá, tivesse ido até a portaria, resolver alguma coisa, quem sabe até encomendar o nosso café da manhã. Aí resolvi deitar de novo e ficar ali esperando. Enquanto isso, fiquei vendo as mensagens que tinham chegado no meu celular. O tempo foi passando e nada de ele voltar. Nem um sinal. Claro, né? Fui sendo tomada por um sentimento ruim, né? Até preocupação. Tudo indicava que ele tinha ido embora e me deixado ali sozinha. Só que era uma coisa tão inexplicável. Por que ele faria uma coisa dessas? Convenhamos, né? Mesmo que tivesse de sair cedo para cumprir algum compromisso, sei lá, bastaria ter me acordado. Resolvi ir ver na portaria se alguém sabia de algo. Toda sem jeito, quase que sem conseguir encarar o encarregado ali na recepção. Quando perguntei do rapaz que estava comigo no quarto, o homem falou: então, ele já deixou o hotel faz um tempinho. 15 para as 6, 10 para as 6 da manhã. Ele nos avisou que você tinha ficado dormindo, que ia se responsabilizar pelo pagamento do pernoite. Eu escutei aquilo e senti aquele gelo na espinha. Como assim? Quer dizer que ele foi embora sem falar nada e ainda deixou a conta do quarto para eu pagar? Ele confirmou com um movimento de cabeça.
o encarregado. O da recepção, aí mexeu no computador e me passou o valor. Sabe quando você não acredita numa coisa? Olha, eu fiquei ali com uma cara de pateta, com toda certeza, olhando para aquele rapaz e me perguntando se aquilo estava acontecendo mesmo. Meu Deus, se fosse verdade, e tudo indicava que era. Que falta de respeito, que falta de consideração. Depois da noite maravilhosa que tínhamos passado juntos, de tudo que tinha acontecido entre a gente, olha, me senti um lixo. Quem que ele pensava que eu fosse? Uma vadia da noite? Quer dizer, acho que nem isso ele pensou, né? Porque do contrário teria pelo menos deixado o dinheiro do pagamento do programa sobre a mesa do quarto. Olha, eu me senti muito mal. Na verdade, nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. Um nó na garganta, aquele gosto... Meu Deus, eu não estava acreditando. Enfim, sem alternativa, morrendo de vergonha, sem saber onde enfiar minha cara, né? Fiz o pagamento, que outro remédio, e tratei de me retirar dali o mais rápido que pude. O homem da recepção ainda perguntou se eu não queria tomar o café da manhã. Que café da manhã? A única coisa que eu queria era um chá de sumiço. Olha, minha ficha custou a cair. Fiquei sem acreditar que ele realmente tivesse feito aquilo. Como que um homem é capaz de agir desse modo? Meu Deus! Tudo bem, podia ter acontecido alguma coisa. Ele saiu às pressas, mas... por que não me acordou? Foi uma situação vexatória, que eu jamais imaginei que fosse passar em toda a minha vida. Mais tarde, liguei para minha amiga, contei para ela o que tinha acontecido. E ela também ficou surpresa, né? Sério que ele fez isso? Meu Deus, mas... fora isso, ele te tratou mal? Fez alguma coisa contra a tua vontade? Pior que não, viu? Foi tudo perfeito. Melhor noite da minha vida, quer dizer... depois da sacanagem que ele fez... acabou ofuscando tudo, né? A Júlia então falou que não o conhecia direito, que o tinha visto 2 ou 3 vezes, tanto, mas poderia conversar com seus amigos para tentar saber o que poderia ter acontecido. Para o Carlos Alberto ter agido daquele modo, alguma explicação devia haver. Eu, inclusive, cogitei. Será que ele não é casado, Júlia? De repente saiu assim de fininho para, sei lá, voltar para casa? É, pode ser, né? Mas mesmo assim não justifica o que ele fez. Enfim, eu não podia fazer mais nada, não sei esquecer o episódio. Segui com a minha vida. Só que vai entender. Apesar daquele modo deprimente como tudo terminou, os momentos bons vividos ali naquele quarto de hotel parece que falaram mais alto. Eu simplesmente não conseguia mais parar de pensar nele. O amor que fizemos, sabe, foi tão intenso que nem raiva dele eu conseguia sentir. Depois que a minha amiga falou que tinha conversado com os conhecidos dela, que faziam parte daquele grupo de teatro, mas que ninguém tinha dito nada assim de concreto, nem mesmo se o Carlos Alberto era casado, se tinha alguém na sua vida. Enfim, até pedi para ela deixar de lado, né? Em vez de ficar me torturando, preferi ficar pensando na parte boa de tudo o que aconteceu. Detalhe, aquele grupo ainda teria um último dia de apresentação, já que o festival estava em vias de encerrar. E eu decidi ir àquele teatro de novo, só para vê-lo. Mais do que isso, falar com ele. Sabe, ver que tipo de explicação que ele podia me dar? Olha, eu podia ter chamado a Júlia para ir junto comigo. Mas sei lá, preferi ir sozinho. Comprei um ingresso. Por sorte, ainda tinha cadeiras vagas ali na frente.
e me posicionei assim bem diante do palco, de modo que não tinha como ele não me ver. E quando o espetáculo começou, quando ele surgiu em cena, teve uma hora que eu tive a impressão de que ele olhou diretamente para mim. Não sei dizer se ele se perturbou um pouco olhando para mim ou se... Aliás, a impressão que eu tive foi de que sim. Ele teve um segundo assim de indecisão, mas naturalmente se isso realmente aconteceu, ele logo se recompôs. Não vou negar. Eu até esqueci o que tinha acontecido aquele dia, quando acordei sozinho naquele quarto de hotel. Fiquei ali pensando, sabe, que devia ter uma boa explicação, que depois iríamos conversar e ele iria se justificar e tudo terminaria bem. Assisti ao espetáculo com o coração pulsando forte, os olhos grudados nele, sempre que ele estava em cena. No fim da peça, alguns atores continuaram ali para atender as pessoas da plateia, conversar, tirar fotos. Só que eu percebi que o Carlos Alberto já estava se retirando lá para dentro, e mais do que depressa. Me aproximei e o chamei. Carlos, espera aí um pouquinho. Ele parou, se voltou assim para mim, e num primeiro momento senti que ele ficou meio perturbado, mas logo em seguida sorriu. Pois não? Pois não? Eu achei tão esquisito ele olhar para mim e fazer aquela pergunta. Como assim, pois não? Sabe a impressão que me deu? Por mais patético que possa ser, a sensação que me deu é de que ele estava fingindo que não me conhecia. Ou então, vai saber, né? Não estava me reconhecendo mesmo. O que eu achava difícil, né? De acreditar. Convenhamos, depois de tudo que tinha rolado entre nós, puxa, 2 noites atrás, eu imaginei que ele fosse me receber de um jeito diferente, apesar do papelão que ele tinha feito no final. Acabei ficando toda sem jeito. Eu fiquei. Tudo bem, Carlos? O que houve aquele dia? Você sumiu? Foi embora? Me deixou lá sozinho naquele... Ele me cortou no meio da frase. Me desculpa, mas... Como assim? Do que você está falando? Do que eu estou falando? Você está brincando comigo? Vai dizer que não está lembrando de mim? Pior é que ele fez uma cara de quem não estava mesmo me reconhecendo, ou se lembrando, ou fingindo que não. Isso me deixou tão desconcertada. Isso me deixou tão... Sabe quando você não sabe que atitude tomar? É claro que ele estava fingindo. Por isso era ator. Como que você vai pra cama com uma mulher, fica horas e horas fazendo amor com a mulher? 2 dias depois, olha pra cara dela e não conhece? Convenhamos, é o fim... O pior é que quando eu ia abrir a minha boca para falar mais alguma coisa, não sei quem o chamou, ali se virou na direção da pessoa, uma mulher, fez um sinal pedindo que ela esperasse, e olhou para mim de novo. Desculpa, tá? Me chamaram, mas eu vou ver o que estão querendo lá. Falou aquilo e simplesmente me deu as costas. Olha, eu me senti ainda pior. Se soubesse o que ia acontecer, nem teria ido àquele teatro. Eu nem devia ter ido àquele espetáculo, nem devia ter ido procurá-lo, muito menos para conversar com ele. Se imaginasse que seria tratada daquele modo, não teria ido mesmo, porque, olha, foi ainda mais humilhante do que acordar sozinha naquele quarto de hotel e ainda pagar a conta. Pro meu espanto, ele fingiu. Eu estou aqui dizendo com todas as letras, porque eu não admito a possibilidade de que ele realmente não tenha lembrado de mim. Absurdo. Ele se fez de bobo, fingindo que não estava me reconhecendo. Claro que lembrou, né?
Só que fingi que não sabia quem eu era. Que mais que eu podia pensar? Ou então se fez de estrela, como se fosse um astro do cinema, intocável. Agiu com muita arrogância. Olha que decepção. Não imaginei que ele fosse assim, que fosse me tratar daquele modo. Não depois daquele começo maravilhoso, quando ele me pareceu o cara mais encantador desse mundo. Repito, ele ter feito de conta que não me reconheceu foi mais humilhante do que o papelão que ele tinha feito já naquele dia lá no hotel, né? O pior é que, apesar de tudo, é estranho pensar que existem pessoas assim. Mas o pior é que nem mesmo isso me fez sentir raiva dele. Pelo contrário, parece que os momentos bons marcaram mais do que a humilhação. Tanto que até hoje não consigo esquecer a gente se amando naquele quarto de motel. Tudo foi tão intenso. Me marcou tanto. Embora tenha marcado apenas a mim, né? Quando fecho os olhos, parece que estou revivendo aquela cena. A gente se abraçando, rolando naquela cama. Como se fosse um filme de amor. Ou então uma peça de teatro, mas com um final feliz. No nosso caso, não teve final feliz. Pelo contrário, deixou um gosto amargo na boca. No fim, como se costuma dizer, acabou-se o que era doce. O pano caiu, o espetáculo, pelo menos para mim, infelizmente terminou.